CBN Maringá. Apresentação: Gilson Aguiar. 9h33. A disputa eleitoral de segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro deixa uma expectativa no ar. Como a economia vai ficar? Muitas informações são contraditórias hoje. Por um lado, a gente percebe claramente que em alguns setores, alguns índices da economia, existem melhoras. Mas será que o ano que vem, ou o próximo presidente, o atual presidente, vão governar? Como vai ficar isso? Porque vai falar um pouco sobre esse ambiente com a gente é João Adolfo Stadler Colombo. João Adolfo é economista, contabilista, consultor. Senhor João Adolfo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson. Estamos aí novamente para discutir a respeito dos números da economia, mas acredito que estamos num momento favorável, né? Uhum. E a gente pensa se está favorável por independente de quem ganhar a eleição ou mudanças, caso um deles ganhe. Qual a expectativa nesse sentido quando a gente fala de economia? Gilson, eu acho que independente de quem levar, e tudo indica que as pesquisas, pelo menos, apontam que o Lula deve vir a vencer, de certa maneira não existe mais tanta margem de manobra naquilo que foi o modus operandi de quando o PT estava no governo, durante os 13 anos ali, 2002 até 2015, né? Uhum. O que houve? Reformatação de algumas leis e avanços em alguns sentidos, aquilo que era a defesa, a bandeira deles, por exemplo, o estímulo, o incentivo à questão sindical, as próprias estatais utilizadas como cabide de emprego ou facilidades ali de você fazer alguns tipos de desvio. Isso daí foi tudo trabalhado dentro do Congresso e houve grandes mudanças de alguns anos para cá. Então, eu vejo que, até por conta também do Congresso estar mais voltado à direita, por mais que o Lula vença, ele não vai ter condições de usar das mesmas práticas que foram adotadas por eles no passado. E, ainda assim, se o mercado precifica tudo, ele teria que estar numa situação do disparo do dólar, queda na bolsa, que está para se concretizar essa situação, né? E a expectativa que a gente vê pelo relatório Focus, que daí não é uma opinião pessoal, particular, mas é uma mediana de mais de 180 instituições do setor bancário, financeiro, de investimentos, é uma contínua melhora, né, em relação ao que seria o PIB, crescimento, né, a estabilidade do câmbio e a provável queda da Selic, uma vez que a gente tem visto aí terceiro mês já de deflação no IPCA, o índice oficial. Então, abre espaço para muita coisa positiva no ano que vem. Claro, existe também a perspectiva, a ideia de que quanto mais cresce no ano de 2022, iria comprometer o ano de 2023. Por quê? Existem, assim, elevados gastos do governo, abriram mão ali de questão da arrecadação com os cortes, aí, principalmente no ICMS dos combustíveis, telecomunicações e energia, poderia vir a comprometer o orçamento, voltando a ter déficit, né? Mas, sei lá, de repente está engrenando num momento de ciclo positivo, muito por conta de commodity também, o momento está favorecendo o nosso país e a balança comercial deve vir a bater recorde novamente. Eu vejo assim que, independente de questões políticas, o próprio mercado tem visto que a tendência é que o Brasil seja realmente a bola da vez, Gilson. Ou seja, a gente está num momento bom da economia, tanto internacional como interno, e significa que esse crescimento de 2022, alguns falam que em 2023 o crescimento não vai ser tão grande. A gente fala, por exemplo, que o PIB deve crescer no máximo 1%. Está com a expectativa positiva do PIB desse ano. Então quer dizer que as eleições não vão alterar isso? Provavelmente não. Agora, claro, se alguém quiser fazer uma aposta, o que a gente viu no dia seguinte, né, no primeiro dia útil, após as eleições, em relação ao mercado financeiro, disparou, né, o preço das ações, principalmente das estatais, que é onde tem essa ideia, né? A esquerda ela é mais estadista, um Estado forte, e quer se fazer presente ali, né? Atuando, manipulando, e já a direita não, a direita ela quer privatizar. Então, quando a gente viu
que o Bolsonaro ele ficou bem melhor do que as pesquisas apontavam, e também que todo o Congresso, não só o Congresso, também os governadores e as câmaras de deputados estaduais, ficou muito mais para o lado da direita. Então, isso blinda, de certa forma, essa manipulação, essa atuação nas estatais. E, claro, todo mundo viu de forma positiva. Não, todo mundo não, mas, assim, uma maioria que acompanha, que compreende que é importante das estatais terem resultados positivos, quando você vê o que aconteceu com Caixa Econômica, com Correios, com a própria Petrobras. Essa linha de governo mais liberal, ela favoreceu muito, né? Por incrível que pareça, nos resultados. Então, quando você viu o que aconteceu nas eleições no primeiro turno, disparou os preços, né? A Bolsa de Valores subiu muito, estava lá em, lembro, 114 mil pontos, foi para 118 mil pontos. Então, quem conseguiu ali, apostou nessa ideia, tirou proveito. O que pode acontecer, e que eu sugiro, você não quer correr muito risco com oscilação e volatilidade, fica um pouco fora do mercado de capitais, porque a gente também não sabe. Algumas pesquisas apontam ali Lula com 52 e Bolsonaro com 48. Estaria dentro de uma margem de erro. Vai que acontece uma situação inusitada e Bolsonaro ganha também, você está apostando na direção contrária. Porque, da minha expectativa, da minha visão da coisa, se dá Lula, provavelmente o mercado não aceita muito bem no primeiro dia ali de bolsa, de pregão, e cai as ações, o dólar dispara, mas na sequência tudo se normaliza e vida que segue, né? Entendi. Então a gente tem aí uma expectativa de um segundo turno realmente bastante equilibrado, pelo menos até agora pelos números. Hoje, inclusive, a gente deve discutir isso, uma pesquisa do Paraná Pesquisa que mostra uma aproximação entre os dois candidatos. Mas aí a gente também tem aquela ideia, né? A economia brasileira está no estágio em que a gente fica jogando muita decisão em cima de um governante, mas o Congresso mesmo, como o senhor colocou, já gera uma certa estabilidade. Quer dizer, a gente tem uma economia que tem garantias e, pelo jeito, a gestão pública pode, e claro, afeta, mas não chega a afetar ao ponto de colocar em risco investimentos. Agora, tem um dado interessante que é a tributação. Isso que eu queria perguntar. A tributação no Brasil, houve cortes de ICMS, nós temos aí o combustível no preço baixo, alguns falam, mas lá fora o combustível está aumentando, o petróleo está aumentando, isso aqui no Brasil é maquiagem e tal. É maquiagem mesmo? Ou a gente pode ter um preço de combustível que continue estável como está após a eleição? Eu vou pegar agora a informação, né, para a gente ter ela bem atualizada. Barril do petróleo, 91 dólares. Há esses dias atrás, eu até cheguei a publicar alguma coisa anunciando ou projetando. O que aconteceu? A OPEP, ela se organizou para tentar melhorar, aumentar o preço do barril do petróleo. Então, vamos diminuir, conter a oferta, né? Vamos barrar um pouco ali a questão da produção. Automaticamente, o barril, em questão de 2 palitos, subiu, voltou para 98, 99 dólares. Mas olha como a coisa não vem se concretizando. Por que estão fazendo isso? Está tendo ali um princípio de recessão nos Estados Unidos, na Europa, por conta do aumento das taxas de juros por lá, a inflação elevada. Isso daí acaba que desestimula o lado da demanda. Aí artificializam ali, vamos se reunir nós que somos produtores, vamos cortar a nossa produção para elevar o preço. Beleza, mas entra agora, já voltou para 91. Então, assim, parte da queda do preço do combustível para nós aí na bomba, quem abastece gasolina, vem sim da queda do barril do petróleo no mercado internacional. Chegou a um topo lá no pico da guerra na Ucrânia, 132 dólares, e olha só como já caiu, Gilson. Hoje não está nem 92, então já caiu mais de 40 dólares. Aí, claro que, obviamente, com mais as ações de cortes de impostos federais e os ICMS pelos estados, tivemos esse resultado aí. O que a gente imaginou? Bom, se a coisa voltar dos 88 para 98, você já pode esperar aí 10% de reajuste, porque já estava com uma defasagem em relação aos importadores de 9%. Entretanto, em questão de dias ali, isso aí a gente viu sexta-feira passada, já voltou para 91, então não está se sustentando. No mercado mundial, o petróleo vem caindo. E, obviamente, se você ainda conseguir conter o dólar até cair um pouco, que é o que vem acontecendo agora, vamos dar uma olhada como é que está a situação do dólar, que já chegou até lá os 5,50, há pouco tempo atrás. Agora deu uma estilingada aqui, tá? 5,35. São dois fatores que impactam aí no preço da gente. Mas, enfim,
Nesse momento, não vejo por que oscilar grande coisa aí a gasolina para nós consumidores, viu, Gilson? Perfeito. Até queria fazer uma última questão. Vou pegar essa última questão, estou com o meu tempo apertado, mas uma última questão em relação a isso. O que a gente pode esperar como medida para o ano que vem? Tem esse auxílio emergencial que o governo federal estabeleceu de R$ 600. Os dois candidatos dizem que vão manter. Um deles, inclusive, fala até em aumentar. Isso ajuda, isso atrapalha? Gastos públicos se comprometem com isso? Como é que vai ficar essa ajuda emergencial? Se vê, a coisa começa por conta de uma adversidade da pandemia, tanto se criticava o Bolsa Família, era 30 bilhões, aumentou para 60, dobrou, e daqui a pouco um auxílio de 600, daqui a pouco vão querer inventar que dá um salário mínimo 1.200. O ponto positivo disso tudo é que, a princípio, as pessoas que são assistidas pelo programa realmente são aquelas que precisam. E daí saem ali do nível de pobreza, de miséria. Esse dinheiro ele é todo gasto, né? Ele gira a economia, quer queira, quer não. Se a gente pega o PIB, o desemprego e o próprio rendimento médio do trabalhador brasileiro, está sendo positivo. Então, de repente, está sendo assertiva a questão aí, a implementação dos programas. E, enquanto estiver dando certo, que seja feita a manutenção. Se for ver, a gente gasta muitos bilhões a mais, Gilson, em juros do que com esses programas. Então, né, quantas vezes? 10 vezes a mais? É o que a gente tem que combater realmente, é o que está sendo feito. Você derrubando a inflação, que hoje está lá inferior a 8%, abre caminho para a queda da Selic. E já abriu um juro real positivo, que é muito parecido com o que era no passado, né? Hoje a gente tem lá uma Selic 13,75, uma inflação de 7, de 8. Quanto que não é o juro real? Mas por que eles ainda não cortam? Porque eles querem trazer para mais próximo da meta, que é 3,5. Aí quando você realmente chegar um pouco mais próximo ali, pelo menos nas bandas ali, uns 5,5, aí vai vir o corte da Selic. Isso aí vai estimular muito o investimento. Agora, um outro ponto positivo que eu coloco é o seguinte: a gente tinha ali uma renda média do brasileiro em R$3.000, isso a valores já atualizados, né, levando em consideração a inflação. Caiu para 2.500 e só vem crescendo. 2.600, 2.625, 2.650, o último mês aqui que a gente tem, que é agosto, 2.703, eu tenho certeza que quando fechar setembro, outubro, até o final do ano, a gente já passou dos 2.800. Então, está tendo uma recuperação do emprego, mas também no rendimento médio do brasileiro. E se a gente ter logo na sequência cortes na Selic, um menor impacto dos juros sobre o orçamento com as despesas financeiras, a gente vai ter um ano 2023 talvez ainda melhor do que foi 2022. Eu não vou acreditar muito no relatório Fox só vendo 0,5% de crescimento. Eu estou com uma expectativa positiva, independente da política, sabe, Gilson? João, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo encontro. Tá, joia. Um abraço. Até mais. Eu conversei com o João Adolfo Stadler Colombo, ele é economista, contabilista, consultor, e falamos sobre a expectativa da economia agora, nesse ambiente de eleição, e depois também. E o João é otimista, considera que a economia brasileira está estável, as eleições não devem alterar esse rumo. Ele considera que o Congresso Nacional, com a postura que tem mais conservadora, deve colocar limites numa ação do Executivo, e ele também considera que o ano que vem pode ser um ano, inclusive, melhor do que este. 9h47.